dia, seja bem-vindo a mais um Café na Presença. O nosso momento, da manhã em que a gente senta para estar na companhia do nosso Senhor. A gente fazer o nosso devocional, o momento em que a gente fica, mais próximo do Senhor. E tem que ser os primeiros momentos da nossa manhã, tem que ser as primícias da nossa manhã, porque agora a gente vai se abastecer para o dia que nós vamos ter hoje. E eu te convido, a pegar aí o seu café na presença do Senhor, a tomar o seu café para que a gente possa começar chamando a presença do Espírito Santo, agradecendo por mais uma oportunidade de um dia. Vai um cafezinho? Agora o nosso dia vai começar, não é? A presença do Senhor, primeiramente, e um café. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a presença do nosso Senhor Jesus aqui na nossa mesa. Bom dia, Paizinho. Bom dia, meu Mestre Jesus amado, Espírito Santo. Obrigada pelo despertar desse novo dia, obrigada por essa nova oportunidade. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença e que o Senhor possa conduzir todos os nossos passos, Senhor. E que a sua palavra desse devocional nessa manhã venha trazer para nós orientação, direcionamento. E peço também ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, discernimento, ciência das coisas, para que a gente possa compreender a palavra do Senhor, para que essa palavra possa saltar aos nossos olhos e ela possa ir direto ao nosso coração. E que o nosso coração seja terra fértil, onde essa palavra possa germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Bem, pega aí o seu devocional ou nos acompanhe, nessa manhã. A gente usa o devocional Café com Deus Pai. E o tema de hoje, gente, assim como todos os temas, é um tema extraordinário. O tema de hoje é não se vitimize. Bem, quem de nós nunca se vitimizou, não é mesmo? Então vamos à leitura. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Segundo Crônicas 34, versículos 1 e 2. Que palavra, Vamos lá. Você consegue imaginar uma criança tomando conta de todo um reino? Pois bem, foi justamente isso que aconteceu com Josias. Tornou-se rei de Israel aos 8 anos, algo inimaginável. As Escrituras nos mostram em Josias uma sabedoria natural. Ao assumir o trono aos 8 anos, após a morte prematura de seu pai, o jovem promove uma grande reforma em Israel, mandando expurgar todas as práticas idólatras e restaurando o verdadeiro culto a Deus. Você pode imaginar e pensar, mas o jovem rei teve um pai e seu avô o incentivando para o que era necessário. Isso não é verdade. O pai dele foi morto depois de reinar apenas 2 anos. O avô dele reinou 55 anos. Ambos não foram exemplos, pois fizeram o que o Senhor reprova. Meu pai, meu avô e meu bisavô também não foram exemplos para mim. Todos não tiveram cuidado com a esposa e os filhos. Mas assim como o jovem Josias, eu também me posicionei para viver uma realidade diferente daquela que presenciei, em vez de ficar me vitimizando. Pode ser que até o dia de hoje você sempre tenha depositado as consequências do que tem vivido em seus pais ou em pessoas que o rodeiam. Enquanto eu fiz isso, nunca rompi em diversas áreas da minha vida. Precisei fazer uma entrega genuína a Deus, tomar um posicionamento para que minha realidade fosse mudada. Você pode ter a sua realidade mudada hoje, desde que decida se entregar totalmente ao Senhor, reconhecendo que até aqui você sempre buscou culpados em vez de ser o autor de suas próprias escolhas. Há pessoas que dizem estar esperando em Deus. O que eu digo é que Ele está esperando por você. Dê um passo de fé e viva o novo de Deus.
Pois bem, então que nós possamos nessa manhã dar um passo de fé e poder viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus. Pois como diz aqui nessa reflexão, nesse texto, Ele está esperando por você, Ele está esperando por mim. E a palavra, que é a frase que nos traz hoje, né, para que a gente possa ir levar para o nosso dia, é essa aqui, ó. Não somos vítimas da vida ou das pessoas, somos autores da nossa história. Então, só aqui a gente já entende que a gente precisa parar de se vitimizar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos vitimizamos. Em algum momento da nossa vida, a gente se colocou como vítima da situação. E às vezes a gente está fazendo isso até hoje. Porque a culpa é de um, a culpa é de outro. Ah, aconteceu isso comigo porque a pessoa fez aquilo. A gente nunca assume as nossas próprias culpas, né? E aqui, como diz, nós somos os autores da nossa própria história. A gente não é coadjuvante. Talvez a gente está se vitimizando porque a gente está dando o controle da nossa vida na mão de outras pessoas. Esse é o nosso problema. É entregar o controle da nossa vida na mão das outras pessoas. E aí, quando as pessoas não fazem aquilo que nos agrada, a gente se torna vítima. Porque a gente começa a dizer que as coisas não acontecem porque um fez isso ou o outro fez aquilo. Porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe foi assado. E aqui ele, né, nos lembra. Por isso que é bom a gente ter um devocional de direcionamento. Porque a gente vai se edificando com a história de outras pessoas. E aqui o autor diz que nem o pai dele, nem o avô dele tratava bem as esposas. Mas ele não fez essa escolha. A escolha dele foi agir diferente. Então talvez a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua história não foi uma história que seja exemplo, né? De como lidar ou com as pessoas, ou com as situações, ou com os problemas. Mas você tem duas escolhas. Ou você continua seguindo, né? O que a gente diz assim, que é um padrão, você continua seguindo aquele padrão na sua vida, ou você decide mudar. E aqui no caso o autor decidiu mudar. E a pergunta é para você hoje, o que você decide? Continuar sendo a vítima da história na qual você precisa ser autor, ou de fato assumir a autoria da sua história? Para isso, você precisa ter a presença do Senhor na sua vida. Ele vai te ajudar a conduzir a sua vida. É Ele quem conduz. Porque quando você, ao invés de depositar, faz essa prova, ao invés de você depositar o controle da sua vida na mão das pessoas, deposita na mão de Deus. E aí sim, você vai colher os frutos para a sua vida. Aí sim, você vai ver as coisas mudar. Aí sim, você vai agir com autoridade, né? Aí sim, você vai falar, eu sou o autor da minha própria história. As coisas na minha vida eram diferentes quando eu deixava tudo na mão dos outros. Mas quando eu passei a assumir a autoria da minha história, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, a gente tem batalhas, né, para poder travar. Mas todas elas, a gente conta com a força, com a presença, com o direcionamento de Deus. Então, assim, se você está numa batalha, se você está numa situação difícil, eu não sei o que você está passando, né? A gente não sabe, mas Deus sabe. E é no devocional que eu digo para você, você senta no seu devocional, após a gente fazer aqui a nossa oração coletiva, que nós estamos sentados numa mesa coletiva. Há várias pessoas num devocional coletivo. Mas o devocional, como eu disse para vocês, aí no lugar, tem que ser no lugar que você escolheu, na hora que você escolheu, sempre colocando prioridade, não mudando isso, você vai criando intimidade com Deus. E aí, a hora que eu me retirar da sua mesa, né? Todos que aqui estamos nos retirar da sua mesa, Jesus permanece. E aí é a hora de você puxar a sua cadeira, chegar mais perto dele e contar todas as suas situações, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você contar para ele, olha, Senhor, eu fui vítima até hoje da minha vida. Eu acho que as pessoas é que fazem as coisas errado. Eu acho que as pessoas é que me prejudicam. Vai contando tudo. Ele é o seu melhor amigo e ele está na sua mesa. Você está tomando um café com ele. Ele está aqui, ó. Pega um café. Fala, Senhor, vamos conversar. E aí você vai falar para ele. Você vai falar, Senhor, entre um gole e outro, você vai falando para ele,
Senhor, está acontecendo isso na minha vida, até hoje eu agi assim e as coisas não saíram, né, da forma ideal. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser a autora da minha própria história. Eu quero ser o autor da minha própria história. O que eu preciso fazer? Chama a presença do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa conduzir. Ele é o nosso consolador, ele nos direciona. Eu gosto de dizer que o Espírito Santo ele é o nosso GPS, é ele que dá as rotas que a gente tem que traçar. Então é nessa conversa que você vai abrir o seu coração para Deus, é no seu devocional. E aí você fica, depois que você falar tudo que você tem vontade, se você quiser chorar, você chora, se você quiser sorrir, você sorri. E assim, uma dica que eu quero te dar é que se você tiver dificuldade de falar, porque assim como eu tô aqui conversando com você, e quando você senta numa mesa, você conversa, você verbaliza, né, as suas palavras, no seu devocional, você tem que conversar assim, do jeito que nós estamos fazendo, porque Deus está presente, Ele está aqui. Você vai falar, Senhor, tá acontecendo assim, Senhor, tá acontecendo dessa forma. Você vai falando para Ele. Talvez aí no seu coração, na sua cabeça, você possa pensar, mas Deus sabe de tudo da minha vida, por que eu preciso falar? Porque Ele adora ouvir. Ele sabe de tudo, Ele é o dono de tudo, mas Ele sabe até quantos cabelos você tem na sua cabeça. Ele conhece você antes do ventre da sua mãe, mas Ele te respeita, Ele respeita o seu espaço. Nós temos livre-arbítrio. É a gente que decide quando a gente fala, Senhor, a porta está aberta. A porta para a entrada de Deus na nossa vida, a fechadura dela é para o lado de dentro. E por mais que Deus, né, o nosso Mestre Jesus, poderia entrar, Ele não faz isso. Ele está aí à porta, a palavra diz, eis que estou à porta. Então é só você abrir que Ele vai entrar. É só você abrir que Ele vai entrar. Talvez o que está faltando para você é girar a maçaneta. Então, assim, ó, quem está conduzindo a sua história aqui, quem está decidindo é uma maçaneta. Falta você girar e a porta se abrir para que Ele possa entrar. E Ele está esperando, Ele está à porta. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, né? O nosso devocional tem leitura bíblica. Nós vamos ler hoje Eclesiastes 3. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir para que a gente possa fazer a leitura juntos, tá? Devocional tem Bíblia. Eu uso aqui a King James, é uma Bíblia de estudo, mas você vai usar a Bíblia que você tiver aí. A palavra do Senhor vai falar com você independente de qual tradução, de qual modelo é a sua Bíblia, tá? Então, em Eclesiastes 3 hoje, é uma das palavras mais chave na nossa vida. Talvez ela vai responder agora várias perguntas que você tem feito nos últimos tempos, porque ela fala exatamente de tempo. É Eclesiastes 3 e o tema dela é há um tempo certo para tudo. Quantas vezes? Quem nunca ouviu isso? Mas a palavra está dizendo. Não é o vizinho, não é a sua colega, não é a sua amiga que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que há um tempo certo para tudo. E diz assim, ó. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observo a tarefa de Deus, a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a vida.
e descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo o que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça, prevalece a malignidade. No lugar da honestidade, domina a impiedade. Então, passei a refletir. Ao justo e ao perverso, Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais. Porquanto a sorte do ser humano e do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Amém? Gente, essa palavra é uma palavra para a gente ficar meditando nela, sabe? A gente ficar aqui olhando ela. Eu salientei aqui 2 pontos dela, mas assim, poderia ficar aqui falando com vocês horas e horas sobre essa palavra, o quanto ela diz para nós. O fato principal dela para mim é ela dizer que há realizações e há um momento certo e apropriado para todo propósito debaixo do céu. Então, se ainda não aconteceu na sua vida o que precisa acontecer, é porque não é o momento certo ainda. Não chegou o momento. Às vezes você diz assim, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora e da nossa forma. E às vezes a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente quer fazer pelos nossos braços, porque Deus está demorando demais. Mas Deus nunca se atrasa. Grava isso na sua vida. Deus nunca se atrasa. Ele chega sempre no momento exato. Por quê? Porque a palavra dele é eterna e ela diz que há um tempo certo para tudo. E o tempo certo não é o seu tempo. Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no relógio dos céus. Então, se ainda não aconteceu ainda na sua vida, continua orando, não desiste. Se ainda não aconteceu, continua jejuando, continua fazendo o seu devocional diário, continua buscando a sua intimidade com Deus, continua chamando o Espírito Santo para passar o dia com você, continua buscando essa proximidade cada vez mais, porque vai chegar a hora de acontecer aquilo que Deus quer para você. E tem outra coisa, às vezes não aconteceu porque é a sua vontade, não é a vontade de Deus. Mas tem um momento exato dele fazer algo inimaginável sobre isso que você está esperando. Às vezes você está esperando uma coisa, mas ele vai te dar coisas incalculáveis. Isso é sempre assim. Deus sempre faz infinitamente mais. Né? Tem um louvor que diz isso. Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Então, pode ficar tranquilo, vai abrindo o seu coração com ele, porque quando a gente vai conversando, a gente vai pondo para fora, a gente vai abrindo o nosso coração para Deus, e aí é como se a gente, é uma terapia, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Então, faça aí a sua terapia, senta com ele, vai conversando, vai falando, e se você não consegue, a dica que eu queria dar para você hoje, escreva. Pega um caderninho, lembra que eu falei para você ter sempre um caderninho no seu devocional? Então, pega um caderninho, deixa eu só confirmar aqui o microfone. Você pega um caderninho e aí você anota
Anota. Ó, versículos como esse eu gosto de anotar. Aqui também eu achei interessante esse aqui, ó. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo se retorna ao pó. Então esse aqui também chama a gente, né, a realidade. A gente não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Nem mesmo, como diz a palavra aqui, nem mesmo os animais. Porque o fim deles é o mesmo que o nosso. Os homens morrem, os animais morrem. Eles nascem, os homens nascem. Então, assim, gente, é se apegar em Deus. Não tem outra saída para a nossa vida, tá? Eu não sei como tá a sua vida, mas Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir qual é o seu ponto de vista. E assim no seu ponto de vista, Ele vai tocando no seu coração. Lembra que eu falei que no final do devocional, quando você fala tudo o que você tem vontade, você fica aí uns 5 minutos e com o tempo esse tempo vai aumentando em silêncio. Eu confesso para você que é difícil no começo, mas depois você vai conseguir fazer isso com tranquilidade. Você vai ficar em silêncio, fechar seus olhos e falar: fala, Senhor, que a tua serva, o teu servo te escuta. E Ele vai falar no seu coração. E a maioria, né? A maioria das vezes Deus fala em palavras. E Ele já está falando para você aqui. Ele já está mostrando para você aqui, ó, que não tem nada melhor para o ser humano para ser feliz do que no trabalho, né? Das coisas que ele realiza, do fruto daquilo que ele faz. Então também uma outra reflexão: o que você está fazendo? Como que você está honrando o seu trabalho? Você blasfema, você reclama, você faz, entendeu? Se o seu trabalho não é o que você gosta, começa a orar. Nessa hora que você senta com Deus no seu devocional, abre seu coração, fala para Ele: Senhor, eu não gosto do trabalho que eu estou executando. Se esse trabalho for da vontade do Senhor, então muda meu coração, muda minha atitude, muda a forma de eu agir, me faz amar, me faz gostar, porque a sua palavra diz que não existe nada melhor para o ser humano ser feliz do que o trabalho que ele realiza. E eu quero desfrutar, Senhor, dos resultados, porque essa é a minha recompensa. A nossa única recompensa aqui na Terra é desfrutar dos resultados do nosso trabalho. Não são riquezas materiais. Não são. Porque a gente não vai levar nada, porque a gente veio do pó e do pó a gente vai retornar. Então que você possa lembrar disso hoje. É isso que Deus está te chamando hoje. Para deixar de ser vítima da sua vida, para ser o autor da sua história. Começar entendendo que há um tempo certo para todas as coisas. É isso que Ele quer que chega no seu coração hoje. E agora, gente, a gente vai fazer a nossa oração coletiva. Mas eu volto a falar para vocês. O ponto principal do devocional é a nossa oração, é a nossa leitura bíblica, a nossa reflexão e meditação na palavra. Se você puder, volta aqui em Eclesiastes 3 e faz essa reflexão. Toda vez que você tiver dúvida, que as coisas não estiverem acontecendo, lê essa palavra. Porque a palavra de Deus não muda, ela é eterna. Essa palavra aqui, se ela foi para os antepassados nossos, ela é para nós. Até hoje. E vai ser para as nossas futuras gerações. Lembre-se disso. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Começa a trabalhar. Agora a gente vai fazer a nossa oração coletiva, mas eu vou me retirar da sua mesa. Mas o Senhor Jesus não vai se retirar. Deus vai estar presente aí com você. Então, põe mais um cafezinho aí. Toma mais um cafezinho com Ele e vai falando da sua vida. Não consegue falar? Vai escrevendo, depois você lê. Adquire esse hábito para a sua vida de trazer Deus, né? E que você tenha, eu desejo que você tenha um dia na presença do Senhor. Não tem nada melhor do que na nossa vida, do que ter um dia na presença do Senhor. Que a gente busque primeiro, a palavra em Mateus também diz, busca primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e todas as outras vai ser acrescentada. Então talvez na tua vida até hoje, as coisas não aconteceram porque você está buscando as outras coisas. Você inverteu a ordem. Então busca primeiro as coisas do reino, busca primeiro as coisas de Deus, e Ele vai fazer as coisas acontecer no tempo certo na sua vida. Amém? Então feche os seus olhos aí, que nós vamos começar a agradecer. Pai amado, obrigada pela sua palavra. Tantos ensinamentos em poucas palavras.
ensinamentos que podem mudar a nossa vida. No meu caso, mais de 40 anos podem ser mudadas com essas poucas palavras, se eu absorvê-las exatamente, levá-las ao meu coração, deixar elas germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos e praticá-las, Senhor. Senhor, eu sei que todos que aqui estão possam fazer o mesmo. Eu não sei quantos anos, Pai, eles estão agindo pelos seus próprios braços, mas o Senhor sabe. Eu desejo e eu profetizo que cada vez mais aquele que tem acesso a esse devocional possa entender, possa ser tocado pela sua palavra e possa ser agraciado pela sua presença. Que todos tenhamos um dia extraordinário na sua presença. E que agora possamos, Senhor, ficar entre eu e o Senhor, entre cada um que aqui está e o Senhor, aqui no nosso secreto, e termos o melhor diálogo possível para que nós possamos ter um dia abençoado, um dia extraordinário na sua presença. Amém. Eu desejo a você um dia extraordinário na presença do Senhor. Fica na presença dele. Não tem nenhuma companhia melhor. Amém? Até mais, até amanhã. Eu te vejo no próximo devocional. Um abraço.